Então, assim, o que a mulher precisa saber, né? Uma das primeiras menções, quer dizer, uma não, a primeira menção que o Criador faz, que Deus faz acerca do papel da mulher é ser ajudadora idônea. A liderança do lar, tá tudo bem, Jéssica? Sumiu aqui para mim. A liderança do lar pertence a um homem, né? Como cabeça, mas o Senhor ressalta a importância da mulher nesse contexto matrimonial. Pode mudar, Lindinha? Ó, peraí. É porque não tá mostrando aqui para mim, peraí. Nossas cabeças são assim. Não sei se vocês conseguem se identificar. Que cada uma de nós possa abrir sua bolsa de talentos e dons e viver para ser bênção por onde estiver. Isso é uma citação daquele livro da Aceita um Zoe chá. mesmo. Oi? Aceita um chá. Aceita um chá. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas ele é uma delícia, né? É muito gostoso, assim. E é muito interessante o que ela fala, né? Que cada uma de nós possa abrir sua bolsa de talentos e dons e viver para ser bênção por onde estiver. Então, assim, abrir sua bolsa, ou seja, assim, é algo que a gente já tem. É uma coisa que tem a ver com a nossa feminilidade. Pode passar, Jessiquinha. Eli, Ah, o que é legal também é que, por exemplo, a nossa cabeça, Jéssica, volta só lá um pouquinho. A nossa cabeça pensa tudo ao mesmo tempo. E às vezes fica um pouco desorganizada. Às vezes não, quase sempre. Pelo menos a minha. Então, assim, se a gente não tiver o que a Eliane vai falar, que é o entendimento do que Deus gera para a mulher, para que ela se organize, ela uhum, bagunça tudo e coloca tudo no mesmo pacote. uhum, Porque a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, por uhum, isso, essa confusão na mente. Então, uhum. assim, Eu acho que é até legal, né, Janine, trazer de repente aquele exemplo da garrafa, né? Só para a gente explicar um sim, pouquinho. sim, com certeza, eu acho É, legal. a gente imaginar, por exemplo, que aqui. Dá para ver? Dá? Dá. Tá vendo? Levanta, Dá. é assim, desse jeito. Assim. Então Isso. vamos imaginar, mocinhas, que aqui é a nossa inteligência, aqui é a vontade, aqui é a emoção. O que que é a nossa inteligência? Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Da outra vez eu expliquei e não consegui explicar direito. A inteligência é a verdade, é a palavra de Deus, entende? Então, quando nós buscamos ouvir, né, a verdade, o que que a palavra de Deus nos diz, que a gente busca discernimento, isto aqui vai governar as nossas vontades, né? Governa a nossa alma, os nossos pensamentos, ok? Mas, e aqui são as nossas emoções. Só que muitas vezes, quando a Janine falou dessa bagunça, quando não tem essa organização, é como se a gente ficasse assim. Então a nossa vontade fica escrava das nossas emoções, entende? Por isso que nós não devemos assim. Então, tudo pra a gente fica meio assim, a gente fica criando cenários, a gente fica criando situações que não existem, mas por causa das nossas emoções. Então, isso seria uma mulher que realmente é uma mulher sábia, né? Uma mulher que busca o que que Deus pensa sobre mim, né? Que a gente vai falar um pouco de identidade. Mas o que que Deus fala sobre mim? Não é o que os meus pensamentos falam sobre mim, o que as minhas emoções. Por isso que é importante a gente investir nisso aqui, né? Na verdade, na palavra do Senhor. Pode passar, Lindinha. Passos para alcançarmos e ver como Cristo deseja. Entender a autoridade estabelecida por Cristo, né? Que é o que eu até falei antes um pouco sobre o que a primeira menção que Deus fala sobre qual que é o nosso papel, né? E ele fala que o homem ele vai ser líder do lar, mas que ele ressalta a importância da gente, das mulheres,
nesse contexto matrimonial. O que é ser auxiliador idôneo? Por exemplo, ao reconhecer, quando Deus reconhece que o homem precisava de uma ajudadora, ele define não apenas, né, a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, mas também como ele revela assim, como a mulher está qualificada para isso, né? Para ser essa ajudadora. Então, ou seja, a mulher ela tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Gênesis 2:18 vai falar: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Pode mudar, gatinho. Deus é o cabeça de Cristo, né? Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Pode mudar. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante. Peraí, É porque eu não grato tô. diante do Senhor. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É isso mesmo. Tá. Tá. Ok. Vê só, a gente está falando, é claro, né? A gente está falando um pouco desse papel da mulher e a gente fala essa questão de filhos, até porque antes de sermos esposas, nós somos filha, né? E o quanto que é importante a gente trabalhar aonde nós estamos. Essa coisa, a gente obedecer aos pais, né? E depois a gente obedecer aos maridos. Depois, então assim, a gente vai, é como se fosse um treino. Pode mandar, Lindinha. Pode passar. Pode mandar também as perguntas, né? O que é ser auxiliadora idônea? Ajudadora, que presta socorro, que consola, apta, capaz, moralmente correta. E é importante, amadas, assim, que diante das nossas, das coisas que a gente faz, pode voltar, Lindinha. A gente sempre perguntar, né, o que eu estou fazendo, né, a questão do meu coração. É verdade? É respeitável? Justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há virtude nisso? Existe algum louvor? Pode passar. É... Só ver aqui que eu acho que eu estou perdida. Volta um pouquinho. Isso. Uma das coisas hoje, né, que a gente percebe também, uma das maiores reclamações dos maridos, né? Então, assim, atualmente, são maridos, às vezes, de gente que está casada há muito tempo, gente que está casado recentemente, né? A questão das cobranças. São críticas demais, desrespeito, que acaba minando essa autoridade do homem. E com isso os maridos acabam ficando mais distantes, mais frios, às vezes até agressivos. E a mulher ela tem esse poder, porque não tem uma outra palavra, né? A mulher ela tem esse poder de edificar ou de derrubar a sua casa. E isso é algo, amados, que a gente precisa entender. Infelizmente, algumas esposas não têm essa sabedoria, né? Então, elas acabam deixando de contar com tudo que o Senhor nos deu, que é, por exemplo, sobre conselhos, sobre a palavra que é tremenda, né? E acaba vivendo uma vida só. E isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta atualmente. Pode passar. Aqui é uma outra coisa sobre. A gente agora fala da submissão. Efésios diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Então, esse é um outro aspecto importante, né, do papel da mulher, que é abordado na palavra de Deus. E isso envolve mais do que respeito, reflete o entendimento do que é o governo do lar e dessa cadeia de comando estabelecida pelo próprio Deus, né? Então, lembrando assim, submissão, né, é cooperar com a missão. Então, a gente também tem um grande problema, né, quando a gente fala assim, de mulheres submissas de menos, homens com peito, né? São mulheres que de fato são bravas, são desrespeitosas, colocam as coisas sem sabedoria. E a gente também traz sobre essas mulheres submissas demais, né? Que são como filhas dos maridos. Então, em tudo, elas não sabem de nada, elas não querem se formar, se informarem de nada do que está acontecendo. Então, elas se comportam realmente como filhas. Pode passar. Olha, eu queria que vocês até observassem esse slide. Quando se pensa em casamento, vai me dizer que vocês não pensam assim, né? Um homem, um príncipe, que vem nos buscar, né? Muito provavelmente assim, nos resgatar dos nossos pais, e nós vamos ser felizes para sempre. Pode passar. E essa é a realidade. De novo. Na verdade, ali no cavalo, o que sobra, de fato, eu nem sabia, eu achei que estava escrito embaixo, mas assim, no cavalo, o que sobra é só o cavalo, né? Porque o príncipe, então só o que sobra é o cavalo depois do casamento. Pode mudar, Lindinha. Pode ainda não, muda ainda não. Volta então. Então vai lá explicar. Janine, fala aí. Não, é o seguinte, é que, na verdade, a gente projeta, né? Pelo menos desde que eu nasci, eu projetei aquele príncipe no cavalo, assim, que não teria. Tudo seria ajustável, né? Porque eu estaria vivendo com o homem que eu mais amava na vida. Então, eu imaginei que fosse assim, aquela coisa, né? Aí, quando você casa, gente, é maravilhoso casar. Olha, sou testemunha disso. Eu amo meu marido. Obrigada, Senhor, pelo meu marido. Eu agradeço muito a ele. Mas, gente, a questão é que esse projeto, que é realmente um projeto de Hollywood, que isso não é real, então isso pode frustrar muito. Porque a gente tem uma expectativa que o homem vai suprir tudo que a gente precisa. Então a gente coloca ele num lugarzinho de Deus. Aí a gente se lasca. Porque se ele estiver no lugar de Deus, nada vai. E Vanise quer falar, não é? Fala aí, pode ser tiro mudo, você consegue. Eu queria só dar um testemunho. Uma recém-casada, casada há pouco tempo, né, me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha expectativa do marido ser como pai, né? Que era um sacerdote, um homem de Deus, que buscava, ardoroso, né? Cheio de palavra de Deus e tal. E que Deus falou com ela que tanto ela quanto o marido dela estavam em desenvolvimento, que ela não podia querer, assim, que não era para ela desejar algo pronto, porque para o pai dela ser quem ele era, ele precisou de muito tempo, ele precisou de ser lapidado pelo Senhor, né? Mas ela foi com essa expectativa, de tanto que se fala que o homem tem que ser sacerdote, ela foi com esse coração. E ela teve muitos, muitos, muitos problemas. Até de desamor, né? Do amor dela esfriar e tal. Quando ela entendeu isso, o jogo virou. Então ela mandou uma mensagem esses dias.
agradecendo pelas orações, agradecendo porque a gente trouxe também, cooperou com essa verdade na vida dela. Só isso. E até a gente entender, né, também, que, por exemplo, quando... para a gente até chegar a isso, às vezes a gente acha assim, por tudo bem que talvez a gente não espere, até porque desde quando a gente se converte, as pessoas vão colocando as coisas e explicando para a gente, mas no fundo o que tem, até mesmo por causa desses filmes, né, hollywoodianos, os romances, né, é inevitável que a gente crie aí uma expectativa, como a Janine falou. Então, a gente não está aqui também dizendo que o casamento é ruim, né? E não é, de jeito nenhum. Mas todos nós temos mania de idealizar as coisas, entende? Então, assim, no começo a gente paga o preço. Tudo bem que eu não sou referência, porque quando eu casei eu não era da igreja, mas tinha-se aquela coisa de você achar que, puxa, eu vou mudar ele, né? Eu vou mudar ele, não se preocupa. E quando a gente fala para as pessoas, não se preocupa não, ele é assim, mas eu já vou mudar. E depois a gente vê que, puxa, é algo muito mais... depois até mesmo que a gente se converteu, e a gente sabe assim, puxa, o que de fato o Senhor quer, né, para uma relação a dois? Né? O que significa o casamento? Né? Não é aquela coisa de só uma satisfação, de como de fato eu fosse uma, uma mulher para ser agradada em tudo. A gente não pode esquecer que tem um processo de Deus de formação também, né? Como a Ivanise falou. Então, alguém que espera assim, poxa, eu vou trocar o meu pai agora por um sacerdote. Mas são papéis totalmente distintos. Né? Eu acho que, de fato, quando a gente fala até mesmo de submissão, é assim, é um treino, né? O Senhor vai nos dando situações que a gente vai treinando como filha esse lugar, vai entendendo o papel como filha. Depois a gente vai para o casamento, depois a gente vai para a família, vai construindo, né, uma família com filhos. E é isso. Tem uma coisa, né, que eu estava lembrando aqui, quando pode deixar na outra ainda, Jé. Ah, não, pode deixar. Ah, nada não, desconsidera. Não, que eu estava lembrando, né, que o filme da minha solteirice era como se fosse a primeira vez. Não sei se as meninas conhecem, mas o como se fosse a primeira vez, todos os dias o marido ia lá e ensinava a mulher, lembrava de todo, ele percorria um caminho com ela todos os dias. Na minha cabeça, meu marido seria aquela mesma coisa. Então, assim, quem não sabe do filme, a mulher perde a memória e todos os dias tem que começar tudo de novo. Então, assim, gente, que mentira. Isso não é verdade. Né? Casamento é bênção de Deus, a gente vive momentos maravilhosos, mas não é isso que Deus fala. Não é isso, não é o propósito de Deus, não é esse casamento. Não é essa felicidade. A gente colhe frutos de felicidade, mas o propósito de Deus não é esse. Então, assim, a realidade ela é diferente da expectativa. Por quê? Porque eu estou no centro. Quando Cristo está no centro, é mais simples. Mais simples, não. É mais simples, assim, você evita muitos, muitos e muitos problemas. Então, assim, porque a gente cria essa expectativa e a gente exige que nossos maridos cumpram nossa expectativa. Exatamente. Então, a coisa não funciona. Ó, o primeiro mês lá em casa foi o seguinte. Meu marido, ele tem um lugar de colocar o papel higiênico. O papel higiênico, a folha tinha que ser para cima. Então, para cima? É, para cima. Até hoje eu me confundo. É, para cima. Não pode ser para baixo. Aí eu coloquei o papel higiênico no banheiro. Aí ele virou para mim. Você não acha melhor ser a folha para cima? Eu falei, gente, como alguém parou a pensar nisso? Não é possível.
Segunda coisa, fui eu lavar a louça. E fui colocar os pratos no escorredor. Só que eu pus a flor de cabeça para baixo. Ele virou para mim e falou assim, é muito melhor quando você mantém a organização no escorredor. Quando você for guardar, vai ser muito mais fácil. Gente, mas será que eu tenho que ter até a forma de guardar a louça igual do meu marido? Aí, teve uma vez que, às vezes, eu levava a escova de dente para escovar quando eu estava tomando banho. E eu levei a pasta. Só que era coisa que eu não prestava atenção. E entrou água dentro da pasta. Entrou um pouquinho de água, gente. Eu só estou ouvindo uma pessoa assim... Para que foi escovar os dentes. O que é isso aqui, gente? Você põe água na pasta? Então, assim, é dessas coisas que surgem os entendimentos. Vocês podem pensar que não. Mas é nisso. São nessas pequenas coisas. É. Eu, no primeiro café da manhã, as meninas que eu já cuidei, acho que elas lembram, mas no primeiro café da manhã, o Valmir morou em Londres, né? Então eu fui, corri, comprei o bacon redondo, fiz o ovo tal na água, X, preparei o prato, acordei cedo, aí montei a mesa. Só que ele, gente, quando ele acordava, demorava um tempo para ele acordar. Então, no meu Eu sonho conheço seu marido. perfeito, ele sentaria e comeria e daria 1000 agradecimentos. Ele só fez assim, ó. Oi, gente, ele já me pediu perdão por isso, eu não tenho problema com isso não, tá? Só para dizer. Ele empurrou o prato assim, aí falou assim, tô sem fome. Aí eu falei assim, ok. Fechei meu rosto e falei assim, nunca mais ele vai ter um café da manhã desse. Isso trouxe pra gente muito ajuste. E assim, a gente conversou, o Senhor ajustou, ele me pediu perdão. Mas são coisas que eu projetei na mente. Então, assim, não existe pecado, mas é isso que gera as brigas. É a minha projeção que vai gerar as brigas. Uhum. Bom, Jéssica, agora... Eu estava até falando desse cavalinho, né? Porque assim, a gente olha e fala assim, puxa, é só mulher que tem, né? Mas os homens também, às vezes, têm umas verdadeiras éguas, né? Morando com eles, não é só os cavalos. Porque às vezes também a gente alopra e dá cada coice. Então, assim, quando eu falei que a gente não era referência, né? Mas o Dé sempre repetia. Quando ele tinha essa mania. Quando ele tinha essa mania de chegar perto de mim, né? E eu quase que meti o pé assim pra trás, né? Ele falava, a égua tá dando coice. Terrível isso, mas é quando eu não era convertida ainda, tá, meus irmãos? Mas assim, é entender que a gente também, às vezes, faz esse papel, né? Então, misericórdia. Não, e lembrando, gente, que eu estou falando de casamento aqui, mas tudo que a gente está falando até agora, esse papel e esse coração que a gente tem que ter, independe se eu vou casar ou não. Por quê? Porque essa expectativa eu posso projetar no meu pai, eu posso projetar na minha mãe, eu posso projetar em quem eu relaciono, né? E não é isso que o Senhor pede. A nossa projeção tem que ser em Deus. Por quê? Porque Ele não falha. Então, Amém. eu não posso projetar aquilo que eu quero nos outros, né? Então, só para lembrar disso. Já passa aí pra gente. Eu sempre sonhei, gente, levantar a perna desse jeito, eu nunca consegui. Isso aí é o projeto da minha filha. Eu espero que um dia ela consiga levantar. Nem esse movimento da realidade eu consigo fazer, filha. Mas assim, então a expectativa ela é muito diferente da realidade. Então eu queria, Jéssica, que você passasse aquele videozinho, mas a gente vai colocar só 3 situações, tá bom?
Então, gente, na verdade, a gente colocou essas situações aí, porque só para demonstrar, né? Depois eu até mando um videozinho que ele é bem engraçado, de como a gente projeta algo, né? E acontece completamente diferente. Então, realmente, a gente tem que olhar para o Senhor, né? E só o Senhor vai nos preencher, né? Então, eu queria voltar um pouquinho nessa questão que a Eliane falou, né? Ela falou de autoridade e como é que isso é importante, né? Eu preciso entender quem eu sou em Cristo e entender a autoridade de Cristo sobre nós. Então, como é que isso foi lá no início? Eu preciso viver isso, né? Porque é assim que eu vou estar protegida, né? Então, assim, estar debaixo da lei de Deus faz com que estejamos protegidas dos ataques de Satanás. Protege nós mesmos. Então, assim, é uma forma da gente estar debaixo das asas do Senhor. É quando a gente está debaixo de autoridade. Se a gente não está debaixo de autoridade, seja ela qual for. Então, assim, a gente tem as autoridades dos pais, e aqui a gente está falando um pouco do que é ser esposa, né? Que tem um papel fundamental na vida do marido. Ela não é menos e não é mais, ela só tem função diferente. E nós, como filhos, temos a função de honrar os pais, para que, fala assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? Tenha longos anos na terra. Então, assim, existe isso, é muito importante a gente entender. Porque se a gente não tem esse princípio, a gente não consegue, a gente não consegue caminhar. Então, assim, se eu entender que hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então, assim, eu entendo a cruz, eu entendo o que é perder vontade, eu entendo o que é perder a vida e deixar Cristo reinar. Então, eu dei autoridade para Cristo reinar na minha vida. Logo, eu preciso entender essa cadeia de autoridade. Porque se eu não entendo essa cadeia de autoridade, eu não consigo ter a identidade de Cristo. Então, assim, a gente precisa entender isso e a gente precisa entender nossa identidade em Cristo, porque a gente não pode permitir nenhuma mancha. Então, assim, se eu não entendo a autoridade de Cristo sobre mim, se eu hoje, isso não vai fluir na minha casa. Porque assim, você deixou de governar a sua vida. Então, existe um princípio absoluto de Deus. A gente não pode querer fugir disso. Isso é um princípio inicial. Se a gente não entende autoridade, a gente não entende Cristo. Entendeu? Então, assim, em Salmos fala que a gente pede, acho que é Salmos 91, que fala que Deus pede que os anjos dê ordem ao nosso respeito. Só que isso só acontece, a gente só está debaixo disso quando a gente está debaixo de autoridade. Então, essa é a necessidade da gente estar protegido. Então, debaixo dessa autoridade, seja dos pais, seja do marido quando vocês casarem, mas o entendimento disso, ele é primordial. Se você vai casar, se você não vai casar. Então, assim, é primordial o entendimento de Cristo em nós. Quem é Cristo em nós? E a quem ele deu autoridade. Então, os nossos pais são Cristo na nossa casa. Né? Assim como nossos maridos vão ser Cristo nas nossas casas. Entende o papel de Cristo na nossa casa? Então, assim, é realmente entender de onde é que eu tenho que buscar e reconhecer. Não estou dizendo que a nossa vida, a gente não tem que ter relacionamento com Deus. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Mas a gente precisa saber disso, ter isso cravado no nosso coração, né? Então, assim, a identidade em Cristo, a gente precisa saber, né, de estar debaixo da lei de Cristo, que é isso que eu estou falando. Saber quem nós somos, de onde o Senhor nos tirou. Se errei, eu não posso prosseguir, eu tenho que arrepender, eu tenho que, para continuar. Porque, assim, Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Então, assim, há uma necessidade, né? Assim, a identidade de Cristo. Jéssica, pode passar um. Não, volta. Pode deixar aí. É um outro slide. Não, não é não. Pode deixar lá na identidade de Cristo mesmo, naquele outro. Isso, pode deixar aí. Então, assim, na verdade, a gente
o Senhor, então, só para eu me situar aqui, que eu acho que eu dei uma perdida. Então, assim, eu tenho a identidade de Cristo em mim, não posso deixar que ela seja manchada. E como é que isso se mancha? Quando eu perco o foco, quando eu concentro em mim mesma, quando eu deixo o pecado entrar, quando a desonra aos meus pais entra, quando eu não consigo entender que eu preciso estar debaixo, quando eu não reconheço a autoridade nas nossas casas, quando eu não busco o Senhor, né? Então, assim, tantas coisas, né, que isso vai gerando, a gente vai perdendo a identidade em Cristo.